Sejam bem-vindos, essa é a continuação da aula 24 do curso de VHDL e hoje eu vou continuar falando do registrador que foi apresentado na aula 18. Na aula passada eu mostrei um código onde os ports desse registrador, no caso CLK, reset, data e Q, foram definidos como do tipo bit e bit vector, ok? E foi feita uma simulação de acordo com o teste bench, mostrando duas arquiteturas possíveis, uma síncrona, onde o reset depende do sinal de clock, e uma síncrona, onde o reset não depende do sinal de clock. Tá? Tem um detalhe aqui nesse teste bench que eu queria comentar com vocês na aula de hoje. Tá? Se vocês observarem a atribuição para a entrada data, que é a entrada de dados do registrador, os valores binários estão entre aspas duplas, indicando que isso daqui é um vetor de uma única posição. Tá? Então, lembrando que vetores em VHDL sempre são expressos entre aspas duplas. Tá? Por que ele é um vetor de apenas uma única posição? A constante n define o tamanho dos meus vetores. Tá? Se você observar aqui, como n é igual a 1, eu tenho um bit vector de 0 down to 0, ou seja, um vetor de apenas uma posição de índice 0. Tá? Então, por isso, eu tenho aqui as aspas duplas. Tá? É interessante observar isso daí. Okay? Esse código tem um pequeno problema. Tá? Tem um pequeno problema. Qual que é? Se eu mudar o valor de n para, por exemplo, 2 aqui, o que vai acontecer com essa atribuição? Vai dar um erro, pessoal. Isso não pode acontecer porque se o n tiver valor 2, agora os vetores deveriam ter este formato. Tá? Deveria ser formado por 2 elementos e não mais apenas um. Ok? Mas o que pode ser feito para corrigir isso, deixar esse código mais universal, de tal forma, mudando o valor de n, o código seja sempre compilável. Tá? A resposta é muito simples, é através da utilização de agregados. Okay? Como é que ficaria utilizando agregados? Uma das possibilidades seria essa daqui. Ó. Eu vou alterar para vocês verem. Seria essa daqui. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Na primeira linha, eu estou enviando um vetor onde todos os índices são 0. Na segunda linha, eu estou atribuindo um vetor onde em todos os índices eu tenho o valor 1. Okay? Então, essa seria uma possibilidade. Tá? Então, agora o código se torna mais universal. Eu posso mudar à vontade aqui o valor de n, que a compilação sempre poderá ser feita sem problema nenhum. Tá? Então o código assim fica mais universal. Tá? Vai compilar para qualquer valor de n. Tá certo, pessoal? Agora voltando para o foco da aula, que é analisar aquele registrador, só que agora os ports do tipo Standard Logic. Aqui eu tenho o código original do registrador que eu apresentei na aula 18, tá? Onde a única diferença é a mudança do nome da entidade, ok? Pois bem, vocês vão ver que ele é bem semelhante ao código onde foi utilizado o bit. A única diferença é que agora os tipos são Standard Logic e Standard Logic Vector, tá, ok? Aqui também eu deixei só uma arquitetura chamada Behavioral, que é do tipo assíncrona, tá? É equivalente àquela arquitetura assíncrona que eu mostrei no vídeo passado. Porque aqui o intuito não é mostrar essas duas possibilidades, mas sim a utilização do Standard Logic. Tá? Bem, qual que vai ser a diferença aqui no código? Aqui nesse código foi utilizada para detecção de borda a função Rising Edge. Tá? Isso ainda não apareceu aqui nas aulas. Essa função ela faz parte do pacote Standard Logic 1164. Tá?
ela serve para detectar bordas de subida para sinais do tipo Standard Logic, tá? E obviamente também vai existir a função Falling Edge, tá? Que tem o mesmo papel, tá? Mas vocês podem me perguntar, por que não utilizar esse formato que foi mostrado aqui na aula passada para a detecção de borda, né? Como é que ficaria? Ficaria assim, né? Cadê? Porque ao invés de usar essa função, né, eu não utilizo essa expressão que eu mostrei na aula passada. Dá para utilizar sem problema nenhum. Na síntese, tá, o compilador do Quartus vai entender isso daqui, que você está tentando inferir um registrador. Tá? O problema acontece na simulação, porque o tipo Standard Logic, ao contrário do tipo bit, que possui apenas dois valores, o 0 e 1, vai possuir 9 valores. Tá? Sendo que alguns desses valores são utilizados principalmente nas simulações. Tá? Então, indicar que houve um evento de clock igual a 1, não necessariamente vai me indicar uma borda de subida. Tá? Pode indicar outros fenômenos que estão acontecendo no interior da simulação, tá? Casos que ocorrem no interior da simulação. Tá? Então, a função Rising Edge ou Falling Edge, ela é mais completa. Tá? Ela considera esses 9 valores possíveis para o tipo Standard Logic. Esses 9 valores, vou estar mostrando para vocês aí na tela agora. Tá? São os valores padrões do tipo Standard Logic, são todos os valores que eles podem assumir. Vocês podem perceber que dentro deles tem o valor 0 e o valor 1, que a gente está acostumado a trabalhar. Tem um valor de alta impedância também, que é o Z. Eu vou entrar com mais detalhes sobre esses valores do Standard Logic em outra oportunidade. Tá? O foco aqui da aula é só para mostrar que há algumas poucas diferenças quando você está utilizando Standard Logic ou quando você está utilizando o tipo bit. Né? Alguns cuidados que devem ser tomados. Okay? Então está aqui o código, tá? Então, utilizando a função. O test bench que eu criei, ele é semelhante ao test bench antigo. Okay? Tem aqui a declaração do clock, do reset, do data. Né? Tenho aqui o meu key assíncrono. Vou colocar aqui um Y. Tenho o key assíncrono. E está tudo certo aqui. Tá? Então aqui está a instanciação. Note que quando eu chamei o componente, eu não referenciei a minha arquitetura. Tá? Lembre que eu falei, quando eu falei da chamada direta de componentes, a colocação do nome da arquitetura não é algo obrigatório. Tá? Se eu não coloco a arquitetura, ele vai considerar a última arquitetura do código. Tá bom? Como eu só tenho uma única arquitetura, ele vai considerar a única arquitetura que existe aqui no meu código do regstd. Simples assim, ok? O resto está bem parecido. Então aqui está a geração do clock, a geração do sinal de reset, né? E aqui os valores que eu estou enviando para a entrada da data, já com os agregados, para não haver problema caso eu mude o valor da constante n. Ok? Então vamos lá para o Quartus, tá? Fazer essa simulação. Então tá aqui o projeto, tá? Eu vou compilar mais uma vez, pois eu fiz umas pequenas mudanças. Então é o análise elaboration. Vocês vão notar que ele vai demorar um pouco mais para compilar, porque vai ocorrer um pequeno problema na simulação. A simulação vai ser lançada, mas vocês vão ver algo estranho. Mas tudo vai ficar claro assim que eu explicar o que está acontecendo. Veja que já se passaram 33 segundos e ele ainda está em 4%. Agora sim
ele finalizou, né? O meu teste bench já está configurado nesse projeto, tá? Então só vou chamar a simulação RTL. Então está feita a simulação aqui, vou fazer o zoom out. Logo de cara vocês já devem ter percebido um grande problema aqui, né? O sinal de clock não aconteceu, tá? No lugar dele tem uma linha vermelha cujo valor é dito U, né? O U do Standard Logic é do unknown, ou seja, do desconhecido, tá? Então, por padrão, se você não inicia um sinal Standard Logic, ele vai aparecer ali como desconhecido, pessoal, tá? E qual que é a operação inversa do desconhecido? É outro desconhecido, por isso que ele continua aqui, né? Se a gente ver aqui no código do teste bench, a gente está gerando clock, fazendo CLK, recebendo not CLK. Se ele está no valor desconhecido, fazer um not desconhecido, ele volta a ser um desconhecido. Então, não funciona, tá? Não funciona, pessoal. É necessário inicializar o sinal em algum momento, tá? Note que o reset aqui, ó, ele também iniciou com valor desconhecido. E só aqui, ó, ele recebeu o valor 0. Ok? Aí depois ele fica um valor conhecido, 0 ou 1. Tá? A minha saída também, que é o que? Async, como é que ficou? Olha lá, eu tenho o U, começou desconhecido, e só quando houve o reset, ele foi para o valor 0. Tá? Então, a inicialização de sinal, principalmente quando vocês estiverem utilizando o tipo Standard Logic, é muito importante para a simulação. Ok? Então, eu vou fazer algumas adequações no código para resolver este pequeno probleminha, tá bom? Como inicializar um sinal? Tá? A gente pode inicializar o sinal tanto na entidade de destino, ok? A entidade que está sendo testada, quanto no teste bench. Eu vou inicializar aqui no teste bench, fazendo o CLK iniciar com valor 0. Então ele só recebe essa atribuição aqui de inicialização, que é o 2 pontos igual, tá? E depois o valor que você quer, que no caso é o 0. O reset eu vou iniciar com o valor 1, porque o valor 0 ele reseta o meu circuito, tá? Que mais? Só isso é necessário, tá? Se vocês observarem, o meu que async, ele vai começar desconhecido, mas isso não tem problema, que assim que ocorrer a primeira borda de clock, ele já começa com um valor definido, tá? Ele já vai salvar um valor. Um outro sinal que precisa ser inicializado é o data, né? O data é bom você dar uma inicializada nele, tá? Aqui ele está começando já com 0, né? Mas é bom a gente inicializar ele aqui também no sinal. Ok. Então a gente inicializa ele como um agregado, tá? Igual está aqui, para deixar o código mais universal possível, tá? Um sinal que é ligado à saída do componente, tá? Não adianta você inicializar ele, você tem que inicializar ele lá na entidade que está sobre teste, tá? Mas não vai ser necessário por motivos que eu já falei, tá? Porque ele vai começar como um valor desconhecido e assim que tiver a primeira borda positiva de clock, ele já vai receber um valor e daí continuar de forma correta o resto do código. Então vou salvar aqui, vou voltar para o Quartz, vou compilar, tem que fechar o Model Sim. Vamos fechar aqui. Quando você fecha o Model Sim, ele fala que a simulação ocorreu de acordo com o esperado. Vou realizar a análise e elaboration mais uma vez.
Agora ele vai compilar mais rápido. Viu? Porque os valores foram inicializados, tá? E vou chamar a simulação RTL, né, ou simulação funcional, para ver como é que ficou. Então tá aí, pessoal, fazer o zoom aqui. Agora note que o clock deu certo. Ó. Então ele, a cada 50 nanosegundos ele altera o valor. Então o clock está ocorrendo de forma correta. Né? A minha saída começou desconhecido, o valor desconhecido. Né? E na primeira borda de clock ele já armazena o valor que estava lá na entrada data, que é o 0. Tá? E ocorre de forma certinha. Né? Como essa é uma arquitetura assíncrona, né? Assim que eu tive meu sinal de reset, a minha saída vai para 0, tá? Funcionando de acordo com o esperado. Tá? Bem, pessoal, é isso pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima aula.